Boa noite, André. Boa noite, Zuca. Boa noite a todos que forem entrando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É um prazer receber a todos para mais uma live. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa que se localiza no município de Poá, São Paulo, a Rua João Pecchini, número 537. A live de hoje vai abordar 3 obras ligadas da doutrina espírita, das quais 2 são da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e a outra obra é o livro Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos então aos nossos recados. Cidinha, Josefa, sejam bem-vindas, um abraço. Então, a nossa casa desenvolve atividades virtuais e presenciais. As atividades virtuais são as lives, o curso básico de Espiritismo, terça-feira às 19 horas, e o nosso Evangelho online, cada último domingo do mês às 16 horas. Querendo participar do curso básico de Espiritismo ou do nosso Evangelho online, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp para obter mais informações. O nosso WhatsApp é o 96300 4552. Neste número não é possível fazer ligações, mas tão somente encaminhar mensagens que serão a seu tempo respondidas, com certeza. Então, as atividades virtuais eu já comentei, vamos às atividades presenciais. Domingo às 9 horas da manhã, palestra. Segunda-feira às 19h30, assistência espiritual e palestra. No tocante à assistência espiritual, convém aquele que deseja passar pelo tratamento espiritual, quer iniciar o tratamento, é necessário chegar antes das 19 horas, a fim de passar por uma entrevista fraterna para ser orientado a respeito do tratamento espiritual. Já na terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, das 19 às 20. Quarta-feira, às 20 horas, palestra. Quinta-feira temos, como sempre dizemos, 2 atividades. À tarde, das 15 às 16, nós temos estudo de obras doutrinárias. E à noite, às 19 horas, nós temos a apometria, uma técnica energética, um auxiliar no tratamento emocional, espiritual, físico. Quem desejar passar pela apometria, igualmente deve entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Já na sexta-feira temos o Evangelho segundo o Espiritismo abordado em palestra às 19 horas. Somente no sábado, embora tenhamos uma atividade presencial, esta não é aberta ao público. Então, somente os matriculados no curso de Aprendizes do Evangelho é que frequentam o curso. Porém, tem um sábado, que a casa abre as portas para receber os donativos da campanha de fraternidade Alta de Souza. Como eu disse, todo segundo sábado de cada mês, entre 15 e 16h30, nós recebemos os donativos, produtos, mantimentos e produtos de higiene e limpeza que os corações generosos quiserem ou puderem nos ofertar. Agradecemos muito. Então, essas são as atividades de nossa casa, já foram devidamente apresentadas, então vamos fazer a nossa prece. Mas para isso é importante unirmos os nossos corações. Boa noite, bem-vinda, Brandina. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em conjunto. Isso nos traz uma alegria, um conforto maior ao coração. Assim, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Marilda, boa noite, bem-vinda. Vamos então à leitura do nosso texto base de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é a lição de número 34, intitulada Comer e Beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, Lucas capítulo 13, versículo 26. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falam, em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre, de novo, a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam a cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Comer e beber é o título desta mensagem e se reporta a um versículo atribuído a Jesus e que Lucas nos traz, que é aquela passagem em que os filhos ingratos batem a porta, desejam entrar, mas não conseguem, porque o pai de família lhes impede a entrada por dizer que não os conhece. Por quê? Porque comer e beber é algo voltado para o nosso físico, para o material. E Emmanuel, inclusive, afirma que os animais irracionais também comem e bebem, e que nós, seres humanos, que certamente o Espiritismo nos afiança, já passamos pelas fileiras dos outros reinos como princípios inteligentes. Quando chegamos ao reino humano, certamente não podemos tão somente comer, beber, dormir. Não, porque isso também os irracionais o fazem. Nós nascemos, nós reencarnamos para uma vida mais alta. Então, conhecer Jesus apenas de ouvir falar, mas não senti-lo no coração e, sobretudo, não praticar, não exemplificar os seus ensinamentos, é como se irracionais fôssemos, porque não estamos aproveitando a luz de Jesus a guiar os nossos passos. Portanto, comer e beber tão somente, viver para a materialidade, para os nossos desejos egoísticos, para os nossos interesses mundanos, não nos fará evoluir. E nós estamos na Terra para progredirmos.
em amor, em conhecimento, em discernimento. Então, que nós possamos aproveitar os ensinamentos de Jesus e não vivermos na teoria, sem o sentirmos, sem o exemplificarmos em nossos corações, na nossa intimidade. Graças a Deus. Vamos agora, então, para um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados os puros de coração. E nós vamos então ver agora o item 8, cujo tema é Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e a tua mãe. E o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará ao seu pai ou a sua mãe. Toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará seu pai e sua mãe. Acho que eu repeti. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhes disse: Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são os que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Então, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Nós sabemos que Jesus era sempre perseguido pelos fariseus, pelos sacerdotes, por aqueles a quem interessavam que as coisas continuassem como estavam, para que pudessem continuar controlando, dominando, pois Jesus, como eu disse em outra live, ele veio romper o paradigma, o modelo da lei do olho por olho, dente por dente. Então, os fariseus, os judeus no geral, eles observavam muito o culto exterior. Então, mais valia para eles lavar as mãos para comer o alimento. Não que isso não seja importante, nós sabemos que é. Porém, eles se sentiam quites com a justiça divina, lavando as mãos para comer. Ocorre que eles lavavam as mãos, porém traziam
o coração sujo, ensombrecido por maus sentimentos, e isso para eles não fazia a menor diferença. O importante era lavar as mãos. O culto exterior, aquilo que era fácil, ajoelhar, orar tantas vezes, fazer isso, aquilo, guardar o sábado, isso eram todos mandamentos, todos exteriores, mas o interior é o que vai aqui dentro. Então, quando Cristo disse que os maus sentimentos, o que sai do coração, o que sai da boca vem do coração, sai também do coração. É isso que faz o homem imundo, não o que entra pela boca. E isso foi também mal interpretado pelas gerações sucessivas. Então, alguém que use droga vai dizer, mas o mal não é o que entra pela boca, é o sai. Não, nós precisamos ter discernimento, precisamos compreender em profundidade o que o Cristo dizia. É óbvio, se eu usar drogas, se eu consumir alimentos que não me fazem bem, é claro que isso me fará mal, sem dúvida. Porém, o que Cristo nos diz é o que está em nossa intimidade que nos torna imundos. Ele queria mostrar que muito mais valia o culto interior do que o culto exterior, da observação de regras que em nada transformavam o nosso eu interior. Então, a verdade, por isso que o título é Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas, porque o fato de não lavar as mãos não nos tornaria imundos, mas sim o que trouxéssemos, o que aninhássemos em nossa intimidade. Por isso que ele diz que o mal é o que sai da boca do homem, do ser humano, porque quando dizemos algo, primeiro nós pensamos, nós formulamos e sentimos também, para depois então expressar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, reflitamos que a verdadeira pureza está em nossa intimidade, naquilo que pensamos, falamos, sentimos, agimos de verdade. Geraldo, bem-vindo, boa noite. Então, nós vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Um momentinho só, meus amigos. Estamos de volta. E hoje, com relação ao Livro dos Espíritos, nós vamos abordar a questão 663. E nesta questão, Kardec, o grande codificador, vai perguntar, indagar aos espíritos superiores: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, nós podemos orar pelos outros, mas muitas vezes nós oramos por nós mesmos, pedindo proteção, pedindo amparo do mais alto, pedindo força, coragem, que de repente tire alguns obstáculos que estão à nossa volta. Então é algo que o ser humano faz também, orar por si mesmo, não é? Mas o que Kardec indaga é se o fato de orarmos por nós mesmos pode fazer com que as nossas provas sejam modificadas. Que aquilo que tivéssemos que passar, de repente, vai ser alterado pelo teor, pela força da nossa prece. E os bons espíritos, os espíritos superiores, a esse respeito, vão nos responder: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar
com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita. Mas o que é uma prece bem feita? É uma prece dita com sinceridade, com honestidade, humildade. Então, quando ela é bem feita, ela nos dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, o que os espíritos superiores nos garantem é que há situações, há provas que nós teremos que passar para em nosso próprio benefício. Há situações por vezes difíceis, mas é justamente naquela situação, naquela prova, naquela expiação que está o nosso progresso, que vai nos permitir utilizar o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio para nos fortalecer, para nos aprimorar como seres humanos, mas antes de tudo, espíritos eternos e imortais. Então, aqui diz que não é que as provas elas mudarão seu curso, não é que Deus vai alterar o curso de nossa história se é algo que, sim, precisamos passar. Mas somos nós que, quando rogamos em prece, somos amparados e os bons espíritos se aproximam de nós, nos envolvem e então nós nos sentiremos mais fortes. E nos sentindo mais fortes, as provas, as dificuldades, os percalços nos parecerão menos duros, porque estamos mais fortes. Então vamos dar um exemplo. Alguém que está começando lá na academia, o peso que a pessoa pega é pouco, porque ela está começando, mas à medida que ela vai se exercitando, se fortalecendo, os pesos, eles têm que aumentar, porque senão já não vai mais fazer efeito, porque a pessoa está mais forte. Então, nesse exemplo, eu quero dizer que não é que as provas mudem seus cursos, mas nós é que a enxergaremos sob um outro prisma, sob um ponto de vista mais espiritualizado. Nós já não daremos tanta importância, não seremos tão melindrosos. Então, vai nos parecer de fato que a prece vai nos livrar das dificuldades, mas na realidade as dificuldades continuarão ali, pois elas são a base do nosso crescimento, porém, a maneira de enxergar, a maneira de agir será diversa, porque amparados pelos bons espíritos, nós avançaremos com força, coragem, resignação. E continuando então aqui diz: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É claro que nós precisamos nos ajudar, porque Deus não fará por nós aquilo que somos inteiramente capazes de fazer por nós mesmos. Temos que dar um passo. Eu sempre ressalto isso, da importância de irmos a Jesus, não esperarmos com os braços cruzados que Jesus faça por nós aquilo que nós devemos fazer. Jesus nos deu os seus ensinamentos, a sua luz, o seu amor. Nós, de nossa parte, precisamos aproveitar esses ensinamentos e colocá-los em prática. Seguindo então. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a nossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu,
porque não fez um milagre em vosso favor. Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou força das circunstâncias, frequentemente, ou o mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, nós consideramos que Deus não ouviu as nossas preces, porque desejamos, ficamos na expectativa de algo espetacular, quando na realidade, às vezes, algo que nos chama atenção, uma linha, uma frase num livro, a palavra de um familiar que vem ao encontro da nossa necessidade. Então, Deus tem infinitas possibilidades, infinitas oportunidades de nos auxiliar. Então, nos detenhamos a observar melhor, a sermos gratos, porque a gratidão é uma virtude. Agradeçamos todos os dias, porque jamais estamos desamparados. Deixa eu cumprimentar o Nelson Toshiro, muito bem-vindo, está sempre conosco, não é, meu irmão? Um abraço fraterno. Então, meus amigos, a nossa conversa de hoje está chegando ao fim, a nossa live, e eu quero de antemão já agradecer a presença de todos. É com muito carinho que estamos aqui para passar um pouco mais do Espiritismo, esta doutrina que se baseia num tríplice pé, digamos assim. É uma filosofia de vida, é uma ciência e é uma religião. O Espiritismo nos fortalece, nos responsabiliza por nossa própria evolução, isso é muito importante. Então, não somos coitadinhos, não somos vítimas das circunstâncias, cada qual recebe o que dá para a vida. Então tenhamos fé, tenhamos coragem, sigamos em frente com alegria, porque a vida é maravilhosa. Então, toda vez que estivermos a ponto de achar que nada vale a pena, que a vida está muito difícil, que não tenho força para suportar, lembremos dos percalços, dos obstáculos vivenciados pelo nosso Mestre Jesus, que se deu a si mesmo em favor de nós, não para lavar os nossos pecados, não, mas para mostrar que nós podemos vencer o mundo e diria ainda mais, nós podemos vencer a nós mesmos. Temos condição, temos competência, não nos esqueçamos, não somos desprezíveis e nem insignificantes, como costumo dizer e como eu gosto também de afirmar, somos crianças que crescem. Um dia seremos espíritos de luz, mas para chegar lá é preciso passar pelos percalços, pelos obstáculos, pelos desafios, a fim de nos fortalecermos e realmente aprendermos a lição. Queridos irmãos, fiquem na paz, uma semana abençoada a todos nós, até a próxima. Bem, na sexta-feira, que eu voltaria em dupla com o João Firmino, nós faremos uma viagem, então já pedi ao Ezequiel para nos substituir. Mas às vezes pode acontecer aí no meio da semana que algum irmão, algum amigo não consiga estar presente na live e eu voltaria com vocês. Meus amigos, um abraço, tudo de bom, muita paz, muita luz e vamos fazer a nossa prece de encerramento que não pode faltar. Casa Espírita Maria de Nazaré, nós sempre fazemos a Ave Maria, homenageando, mostrando nosso carinho pela Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima!